Nesse vídeo, iremos tratar das dificuldades probatórias na fase processual da alienação parental. Então, alienação parental e suas dificuldades probatórias. Então, vamos analisar no primeiro ponto aqui o que precisa ser provado. Então, no primeiro passo, o que precisa ser provado? Quem alega alienação parental, ele já está expondo a parte dele, dizendo que estão lhe acusando de alguma coisa e que ele já se sente lesado na sua relação com o filho, com a filha. Então, essa relação já está prejudicada para completar a alienação parental. Então, quem alega a alienação parental precisa de provar a existência do alienador, indícios ou provas da alienação, certo? E prova da ruptura ou do prejuízo que está sendo causado a essa relação de convívio com o filho. Essa, então, é a dificuldade probatória, de provar os atos do alienador e que esses atos estão refletindo na relação de convivência. Até essa segunda parte aí na relação de convivência é mais fácil de provar. O mais difícil de provar, na verdade, são os atos praticados pelo alienador, né? No primeiro ponto, não se pode esperar provas robustas na alienação parental, pois na maioria dos casos, o que nós temos? O juiz deve atentar para os indícios de provas e também as efetivas provas e aplicar as medidas que afastem a sua continuidade depois de atestada. Então, com indício, o juiz pode tomar uma providência. Com a prova, pode tomar outra providência. Mas na maioria das vezes, o que acontece? A equipe técnica de psicologia e assistência social apresenta 2 laudos, apontando a possibilidade de ocorrência de alienação parental ou excluindo a sua ocorrência. Veja bem, o juiz, em princípio, ele conta só com essa prova? Não. Ele conta com as provas trazidas aos autos. Por vezes são áudios com as falas, às vezes escritas de conversa pelo WhatsApp ou mesmo pela rede social, como no Facebook. A mãe demonizando o pai ou o pai demonizando a mãe, quando não atribui qualidades ruins, práticas de atos condenáveis. Então, a prova pode até existir, mas que há dificuldade, sempre haverá dificuldade probatória. E para transpor isso, então, o juiz que decide a maioria dos casos, ou das causas que lhes são submetidas, aguardando toda a produção de provas, na alienação parental, quando for incidente, vai sair de um processo e com algum indício já sai dali. Quando é a ação principal, que é o problema, porque é o alienado que apresenta as provas. Não poderia ser um filho porque ele é criança ou adolescente, precisaria do seu representante legal, certo? Então, quando ele vai, o alienado, e apresenta, é bom já ter as provas em mãos. Às vezes, um indício de provas, uma pessoa que recebeu a mensagem da mãe da criança falando mal do pai e interpelou ela dando essa declaração, certo? Mas da mesma forma, precisamos tomar cuidado nessa situação para não analisar essa testemunha como uma testemunha Minerva, uma testemunha que vale aí sobre a vontade, sobrepõe a relação, porque quando você reconhece a alienação parental, o filho acaba sendo afastado do alienador.
né? E isso daí acaba sendo um problema quando não há alienação parental. Então a dificuldade probatória precisaria aí ser melhorada, né? Ser melhorada as exigências, ser mais o que? Determinada pela legislação, para o juiz não ficar só com o sentimento dele, certo? Com a sensibilidade dele. Se ele fizesse esse ato corroborado ou com base em determinadas provas, isso sim seria muito mais aceitável, muito mais robusto, como eu falei de robustez, seria muito mais palpável ter o tipo de prova, certo? Ou exigir pelo menos o mínimo probatório, o mínimo, né? Porque para saber se o pai e a mãe não estão representando, se não se tratava de uma situação isolada. Então, por vezes, as mães às vezes praticam atos expressos. E aí que eu já comentei em outro vídeo que vem o problema da dúvida. Quando se implanta dúvida. Vamos pegar o caso mais extremo aqui. Geralmente, analisando o caso mais extremo, a gente acaba tendo soluções secundárias para os demais. Então vamos pegar o mais extremo. O caso da mãe ir até a delegacia e acusar o pai de abuso sexual com relação ao filho ou à filha. O que nós teremos aí? Nós teremos que analisar uma primeira parte. Se a pessoa propuser uma ação de alienação parental, o juiz vai poder dar já liminar em cima disso, falando que é mentira, que não sei o que. Não. Precisa de provas aí. As provas podem estar nas mãos de quem alega. A mãe ter uma foto da situação, a mãe ter... Então, tem muitas situações aqui que a gente nem pode expor a situação de tão delicada que ela é, de tão precisa que ela é, que possa afetar um de nossos clientes. Essa situação de, olha, aconteceu isso detalhadamente, mas nós estamos usando aqui o mais extremo, o abuso sexual. Então, quando ela vai lá e vem, se reverte a situação em que ele prova alienação parental, ele fica com a guarda, ela é alienadora, a mãe fica afastada do filho. E quando há erro, porque quando se fala em erro judiciário aqui, é um erro terrível, quando se afasta o filho de uma mãe, a filha de uma mãe, por conta de um erro do magistrado. Por não ter percebido aquela situação, não. Por não ter se firmado em provas. Não é? E essa daí acaba sendo a dificuldade de defender essa legislação sem as devidas alterações. Nós vamos gravar um vídeo mais para frente de lei referenda ou proposição de mudança legislativa. Certo? Porque os órgãos que fizeram a proposição dessa lei e os institutos e outros órgãos que apoiam, eles defendem muito o Instituto da Alienação Parental. E aqui no sistema probatório está sendo preciso fazer uma revisão, vamos colocar assim, da lei, tornando ela mais específica. Certo? Então, por esse vídeo era isso. Muito